Eu sou Duda Monteiro de Barros, repórter de comportamento, e esse é mais um Veja e Viva. Os jovens não estão bebendo mais como antigamente. E essa informação pode chocar os jovens de outras gerações que estavam acostumados a virar madrugadas bebendo e acordar no dia seguinte cheios de ressaca e ver isso como a maior diversão de todas. Os jovens de hoje, como mostra uma pesquisa da consultoria Mind Miners, são o grupo etário que está bebendo menos atualmente. Eles estão trocando as noitadas, as bebedeiras, programas mais leves pela manhã, para sair para fazer um exercício, correr, encontrar os amigos até para um café da manhã ou para um cinema no fim de tarde. Isso mostra uma transição de comportamento, de mentalidade, que parece que veio para ficar. A gente vai falar agora com a Manuela City, que é estudante de medicina e é uma influencer que já tem mais de 1,5 milhão de seguidores. A Manu, no começo da adolescência, tem aquelas experiências típicas de muitas noites viradas, de sair de quinta a domingo, muito álcool. Mas há 3 anos ela começou a mudar isso e hoje ela tem uma rotina totalmente diferente. Tudo bem, Manu? Tudo é verdade, eu realmente mudei bastante de lá pra cá. E antigamente como é que era? Você vivia pelo fim de semana, que você já me contou, e como é que era essa coisa de virar dias e dias? Que tipo de felicidade era essa que você não se identifica mais? Cara, eu vivia de um jeito que era basicamente, dia de semana era muito horrível, tudo era muito ruim, e eu ia me refugiar numa festa final de semana, e o álcool era minha fuga, então eu nunca ficava sóbria em uma festa, justamente porque aquele era meu jeito de curtir, entre aspas, mas na verdade eu tava me refugiando da realidade, que a minha realidade também não tava muito legal. Então, naquela época, aquela era a minha válvula de escape. Então, eu fugi da realidade por meio das festas. A Mariana Tibes, ela é socióloga e coordenadora do Centro de Informações de Saúde, sobre Saúde e Álcool. E ela veio aqui conversar com a gente que ela tem visto de perto essa transformação da mentalidade dos jovens em relação ao papel do álcool na diversão deles. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Duda. Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você está concedendo essa entrevista para a gente. E eu queria te perguntar, por que que os jovens, por que que você vê que os jovens estão deixando o álcool um pouquinho de lado da vida deles, procurando outros tipos de programa, tendo realmente essa transição de mentalidade? Olha, eu acho que são várias coisas que ajudam a gente a entender essa mudança de cenário. Primeira delas, eu acho que é uma geração que tem muito acesso à informação, né? Como nunca antes. É uma geração que está mais exposta a informações que falam sobre os danos do álcool no organismo, por exemplo. Então, tendo em posse, né, estando em posse dessas informações, eles também podem tomar decisões melhores em relação ao consumo de álcool. Outro ponto que eu destacaria é que eu acho que o álcool também deixou de ser tabu para ser conversado entre as famílias. Eu acho que isso é um ponto importante. Para outras gerações, muitas vezes ninguém conversava sobre isso na família, era um assunto tabu. E essa geração tende a conversar de forma mais aberta, ter uma comunicação mais aberta, mais honesta sobre isso com os próprios pais. E a gente sabe que as atitudes, né, em relação ao álcool dentro da família, elas influenciam demais o comportamento também dos jovens. Agora, eu acho que o fator principal que explica essa mudança, eu acho que é uma questão relacionada à sociabilidade dos jovens. Ao meu ver, essa é a mudança principal. Eu acho que antes o álcool, né, ele era muito visto como um elemento que agregava os jovens. Então, quando você saía, quando você ia em festas, você bebia em conjunto, você bebia junto com seus amigos, né? O álcool ele era decisivo, ele era central para você socializar. E eu tenho a impressão que para esses jovens dessa geração Z, já não é mais tão central assim, né? Sobretudo a experiência de ficar bêbado, de se embriagar, eles atribuem, ao meu ver, um sentido diferente do que as gerações anteriores atribuíam, sabe? Então, se
para os mais velhos, né? Beber, ficar bêbado, se embriagar, era visto como uma coisa legal, positiva, sinal de que você era bacana, descolado. Essa geração já não vê mais essa experiência dessa forma, passando a ver até com uma certa desconfiança, né? Então, se fulano se embriagou, se ele está ficando bêbado demais, então pode ser que isso seja um sinal até de que a saúde mental dessa pessoa não está legal. Né? Então, a interpretação também começou a ficar um pouco diferente dessas experiências, sabe? Eu acho que essa, na verdade, é a parte mais importante disso que a gente está falando. E o que fez você mudar de ideia? O que fez você virar essa chavinha de não querer mais? Você me falou que tinha um vício, um vape. Como é que foi isso? Eu tive que parar de sair por vários motivos ao mesmo tempo e eu entendi o que era felicidade depois. Então eu tive que parar de beber e de sair justamente porque eu precisava parar de fumar. Eu comecei a ter problemas de saúde por causa do vape em 3 anos de uso e eu comecei a sentir falta de ar, então eu precisava parar de beber porque era algo que eu associava ao vape, ao mesmo tempo que eu precisava estudar porque eu tinha o sonho de fazer medicina. Então, tudo me atrapalhava. Meu final de semana me atrapalhava, o vape me atrapalhava. E eu olhei pra mim e vi que eu não ia conseguir atingir meus objetivos se eu continuasse fazendo o que eu tava fazendo. Então foi muito por mim. E todos os bons hábitos que eu fui colocando na minha vida foram pra talvez substituir um pouco os maus hábitos. E eu vi o como eu era muito mais feliz com os bons hábitos. Apesar de eu ter tido que me livrar de muitas coisas que estavam ali me impedindo de ter esses bons hábitos. Só que foi uma troca tão boa pra mim que hoje eu me vejo sendo uma pessoa muito mais feliz do que eu era antes. E hoje, como é que é a sua relação com o álcool? Mudou completamente? Você bebe de vez em quando? Não bebe? Como é que funciona? Eu não tenho nenhuma objeção com a bebida hoje em dia, mas eu não bebo por opção. Naquela época eu prometi pra mim mesma que eu não ia beber até passar em medicina e realmente cumpri aquilo. Mas hoje em dia não tem nada muito grande que me impeça de beber. Só que eu sei que não faz muito sentido pro meu estilo de vida, não vai agregar. E eu também tô inserida em um contexto que as pessoas não bebem, então também não tenho contexto social pra eu beber junto. Então eu não tenho bebido ó, faz muito tempo. E não é nem porque eu tô dizendo não, é porque a oportunidade ela nem vem, sabe? Você tem muitos amigos que não bebem, que praticam esportes, que vocês fazem coisas juntos, outros programas juntos? Sim, eu só saio basicamente com atletas amadores também. O nosso programa de final de semana é basicamente nadar de galera no mar. A gente sai correr juntos e depois a gente toma um café da manhã. E assim, eu não consigo pensar em nada mais feliz que isso pra eu fazer no final de semana. É realmente assim uma coisa que a gente se diverte demais. Dá pra ver felicidade genuína em todo mundo e a gente tem um momento muito bom com os nossos amigos de verdade nesses momentos. E hoje, além dos esportes, quais são os seus programas, assim, ou sozinha, ou com amigos, as coisas que você gosta de fazer fim de semana, além de correr, além de nadar? A gente passeia muito, a gente vai ao cinema, às vezes a gente sai comer alguma coisa diferente. Eu tenho viajado bastante com os meus amigos para correr, então quando a gente está em outras cidades, a gente vai conhecer a cidade também um pouco. Fazer algumas coisas assim, de pessoas realmente normais. A gente não é tão maluco dos esportes, ai, toda hora tem que estar fazendo um esporte. Mas também que, como eu tenho a rotina de medicina, o meu tempo livre é um pouco menor, porque eu também tenho que estudar final de semana. Então. Além disso, eu faço alguns passeios, mas eu também preciso estudar e é uma coisa que eu faço mais sozinha. O álcool também era uma forma dos jovens se autoafirmar, né? E nessa geração de hoje, o álcool já não tem mais essa função do jovem mostrar que é adulto, do jovem mostrar, assim, se autoafirmar enquanto membro de um grupo, já não existe mais, ou tá, quer dizer, está diminuindo. Então, isso é super importante a gente falar aqui, né, Duda? Porque muita gente vai falar assim, não, mas espera aí, eu tô vendo um monte de jovem fazer isso ainda, beber pra caramba, se embriagar, usar isso como uma forma de se autoafirmar. É importante dizer que nem todos os jovens vão participar desse movimento. Isso é uma tendência que a gente vem observando aí em todo mundo. Acho que não, é bom dizer que não é só no Brasil também, né? Outros países também estão indo nessa direção. É claro que não são todos os jovens, mas é uma coisa que a gente vem notando que está crescendo. Né? E essa questão da autoafirmação acho que tem a ver com isso que a gente disse. Não, o álcool já não passa mais nesse lugar, sabe? É claro que a gente precisa entender que tem jovens que estão em situação de risco, que estão mais vulneráveis e acabam usando álcool de uma forma que a gente diz que é para enfrentar problemas, né?
ainda existe isso, acho que sobretudo jovens que estão enfrentando aí questões de saúde mental, isso é uma coisa importante também, acabam usando o álcool dessa forma, né, para enfrentar problemas. Isso ainda existe, infelizmente, né, é um desafio que a gente ainda tem para encarar, mas eu acho que os comportamentos estão, sim, a gente vem observando uma tendência clara nos últimos anos, as pesquisas, os dados também estão mostrando isso aqui para o Brasil, de que essa faixa etária mais jovem, né, de 18 a 24 anos, ela está, sim, bebendo menos, né, até a forma como ela socializa está mudando, né, antes eu acho que até as próprias festas, elas tendiam a acontecer ao longo da madrugada, né? E tinha muito essa coisa de você beber a madrugada toda, né? Isso era muito comum para as gerações anteriores. E eu tenho a impressão que isso está diminuindo, né? Então as festas, as baladas começam mais cedo, acabam mais cedo. E as pessoas querem, os jovens querem acordar bem no dia seguinte, né? Eu acho que até a experiência da ressaca, né, passou a ser vista não como uma forma glamurosa, porque antes as pessoas mediam o tanto que elas se divertiam pelo tamanho da ressaca que elas tinham no dia seguinte, né? Tinha essa régua, o que é uma coisa assim, que eu acho que acabou. Acho que hoje não tem mais isso de você falar, olha, eu só me diverti se eu tive uma ressaca imensa no dia seguinte, se eu passei muito mal no dia seguinte. Ressaca já não é mais o termômetro para saber se você se divertiu ou não, né? Na verdade, passou a ser uma coisa encarada como ela realmente é, uma coisa ruim, né? Eu não quero passar por isso, porque é uma experiência horrível, dolorosa, é horrível ficar de ressaca. Então, os jovens fogem disso, eles tomam um certo cuidado aí, no sentido de não ter que passar por isso no dia seguinte, né? E ainda mais se você quer curtir o dia seguinte, se você tem programas para fazer. Então, obviamente, vai te atrapalhar. Então, acho que essa mudança de sentido, sabe, que se atribuía à experiência de beber muito, de se embriagar, até de ter ressaca, deixou de ser vista como uma coisa super positiva, legal, associada a se divertir, e vista como mais uma coisa, uma experiência até de vulnerabilidade, sabe? Então, se a pessoa bebeu demais, ficou de ressaca, talvez ela não esteja tão bem, sabe? Então, acho que essa mudança aí que começou a acontecer para essa geração.